E hoje encerramos as 7 parábolas do discurso do Senhor sobre as parábolas e o reino dos céus. E nós vínhamos caminhando e o Senhor falando um pouco sobre esse reino dos céus, que como ele cresce, como ele é plantado em nós, e agora nós vemos como esse reino dos céus deve ser acolhido por nós, deve ser recebido por nós na nossa vida. Mas olhar o reino dos céus, e o Senhor que fala tanto sobre esse reino dos céus, ou em outros evangelhos, reino de Deus, é preciso entender o que é esse reino dos céus, esse reino de Deus. O reino dos céus é justamente isso que a palavra fala, um reinado de Deus sobre nós, a soberania de Deus sobre nós, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Deus que é rei, ele que exerce o seu reinado na nossa vida, no nosso coração. E o principal caminho, o principal reinado de Cristo sobre nós é no homem integral, no homem como um todo, nos seus sentidos, na sua vontade, na sua inteligência. É o Senhor que reina, tem a sua soberania sobre nós, sobre a nossa vida, sobre aquilo que nós somos, integralmente. E aí, Jesus, ele apresenta essa parábola, e como toda parábola, parece ser óbvio entender, mas tem algumas coisas que são estranhas, né? Essa primeira parábola que nós vemos hoje, que é a parábola do tesouro escondido no campo. Agora você se coloca na posição, de leitura. Você está vendo, caminhando pelo campo, encontra um tesouro lá escondido, e Jesus fala que a pessoa vende tudo que tem e compra o campo, né? É difícil a gente pensar nisso, porque na nossa cabeça, a primeira coisa que pensamos é: encontrou algum tesouro escondido, vai pegar o tesouro e sair correndo, vai embora, não vai querer comprar o campo. Agora, Jesus se dá o trabalho de vender tudo que tem, comprar o campo, para ir ficar com o tesouro. Queridos irmãos, o reino dos céus não é algo que a gente consegue roubar à força, levar, sair corrido, não tem como. O reino dos céus, ele precisa dar algo em troca, precisa ser comprado, podemos dizer assim, mas não há dinheiro. O reino dos céus, ele precisa ser trocado por uma coisa que a gente tem. Não tem como a gente aderir ao Senhor e deixar que Ele exerça o seu reinado em nós, continuando no trono do nosso coração. A gente precisa ceder o trono do nosso coração ao Senhor. A gente precisa dar alguma coisa nossa para Ele, ou seja, tudo, é o que o Senhor fala. Ele vai, vende tudo, compra o campo e fica com o tesouro. É difícil a gente dar tudo ao Senhor. É difícil a gente entregar tudo. É difícil. É desafiador. Muitas vezes é complicado, porque a gente não quer dar o principal, a nossa vontade. A gente quer fazer as coisas da nossa forma, do nosso jeito. E é difícil entregar a vontade para o Senhor. Às vezes a gente fala, o Senhor é o meu Senhor, é o meu pastor, é o meu rei, é isso tudo, é aquelas coisas todas bonitas que a gente fala, Mas na prática é bem difícil entregar alguma coisa para Jesus, entregar a vida para o Senhor. E aí você pode falar assim: nossa, o padre, a freira, é bonito que entrega a vida, para o Senhor, mas você também é chamado a fazer isso. Não é passar o dia todo orando na igreja, porque isso é coisa do padre, mas é entregar a sua vontade, entregar aquilo que você tem, de tal forma que a sua vida seja uma vida entregue a Deus, que a sua vida seja uma vida entregue ao Senhor, da qual Ele exerça a soberania sobre você, sobre o seu coração, sobre os seus sentidos, sobre a sua vida. Entregar ao Senhor, vender tudo que tem e dar a Ele, é justamente isso.
entregar toda a minha vontade, todos os meus desejos a Ele, confiar que Ele tem o melhor. E, queridos irmãos e irmãs, o desejo de Deus é transformar o nosso coração cada vez mais no coração dele. O reinado de Cristo não é um reinado que impõe as coisas, mas é um reinado que sutilmente, como nós vimos na semana passada, vai crescendo em nós, vai transformando de dentro para fora, vai deixando crescer de tal maneira que nós vamos nos transformando em Cristo. O reinado do Senhor é de fato transformar a nós em Cristo, transformar a nossa vida na vida dele. Como vai dizer a segunda leitura de hoje, nós somos formados à imagem de Cristo. Cristo quer formar uma imagem em nós, perder tudo, até mesmo aquilo que a gente tem de mais valioso, de mais precioso, entregar tudo para Ele, deixar que Ele seja o centro e que Ele que forme em nós, no nosso coração, na nossa vida, a sua imagem, formar em nós aquilo que Ele deseja que nós sejamos, que é filho de Deus. Ser filho de Deus é o maior bem que tem, maior bem que existe. Quando a gente entrega o nosso currículo, a gente quer colocar as melhores coisas, né? Quer colocar os melhores títulos, a gente quer colocar as melhores posições. Mas eu acho que eu já falei aqui, né? Quando alguém não conhece a gente logo fala, você sabe quem eu sou, né? O melhor título que nós temos é sermos filhos de Deus, é sermos imagem de Cristo. E parece que Jesus coloca-se bem escandaloso, vai, vende tudo, compra o campo mas é isso mesmo. Não há nada de mais precioso e mais valioso do que ser imagem de Cristo, ser filho de Deus. Por isso que Jesus fala, vai, vende tudo, dá tudo, e é cada vez mais parecido com o Senhor. E é interessante que o reino dos céus já está lá, né? Está lá no campo. É preciso descobri-lo, é preciso encontrá-lo. Deus já está aí no coração, né? O Espírito Santo já habita no coração daquele que é batizado, mas é preciso encontrá-lo aqui dentro. É preciso reconhecer aqui dentro que Ele quer exercer uma soberania no meu coração e na minha vida. É preciso redescobri-lo dentro de nós, encontrá-lo aqui dentro. E não só encontrá-lo, dar tudo para receber tudo dele. Como diz o Papa Bento XVI, dizia, Deus não sei se é o Bento XVI ou João Paulo II, Deus não nos tira nada, Ele nos dá tudo, né? E é verdade. Uma vez que entregamos tudo a Ele, Ele transforma a nossa vida de tal forma que Ele nos dá tudo. Essa troca é injusta, se você for perceber. Ele pede a nossa vida, e Ele nos dá a sua vida, e a sua vida é vida para o mundo. Percebe como que é? Que é uma troca injusta. São João da Cruz, ele tem um poema que diz, que é muito bonito, que o céu é meu, a terra é minha, tudo é meu, o Senhor é meu, porque eu sou dele e Ele é meu. Uma vez que o Senhor nos possui e nós possuímos a Ele, nós passamos a ter tudo que é dele, e Ele passa a ter tudo que é nosso, que é isso aqui. Que é isso aqui. O reino dos céus é como uma pérola que é encontrada, e a gente vende tudo que tem, casa, tudo, para conseguir essa pérola. Quem é que em sã consciência faz isso? Porque se você for vender tudo que você tem, você vai vender a sua casa, vai vender, né, o seu carro, vai vender a sua roupa, você vai ficar só você e uma pérola na mão e um sonho, né, capaz de ser roubado por aí. É para perceber, queridos irmãos, que a confiança daquele que entrega tudo ao Senhor está nele. Para a gente entregar tudo, para a gente vender tudo, é preciso reconhecer o valor das coisas. E reconhecer o valor das coisas é reconhecer
que tudo aquilo que temos calma, relaxa, tá bom? Estamos aqui ainda, né? Você está vivo aí, é só para você despertar, tá bom? Você estava muito concentrado, né? Só para agitar. É para perceber que o valor das coisas que nós temos, né? O valor das coisas que nós possuímos. Nós somos apegados aos nossos sentimentos, nós somos apegados às nossas vontades, nós somos apegados ao nosso ego, mas eu não sei se você percebe que isso tudo é muito frágil. Tá vendo como a gente é frouxo? O menino deu ali um toque e a pessoa quer morrer, né? Entra alguém com uma bomba aqui, tá todo mundo perdido, né? E tudo é muito frágil. A gente confia no outro, né? Bota todas as nossas expectativas naquele que a gente ama e coloca tudo nele, lá, vai, mas uma hora essa pessoa vai te decepcionar. Talvez não porque ela queira, mas ela vai faltar um momento. Ela vai deixar de, corresponder. Novamente, não porque ela queira, mas porque é limitada. Porque vai faltar. Todo mundo morre, sabe? Em boas palavras. Até mesmo, como eu ia falando, a nossa própria fama, nossa autoimagem, tudo isso falha. Mas uma vez que nós descobrimos que o real valor, a beleza maior é a presença de Deus, é o reinado de Deus em nós, na nossa vida, no nosso coração, nós sabemos que Ele é o tudo e Ele pode nos dar tudo. O Evangelho, a segunda leitura de hoje fala: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Veja, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não é tudo acontece bom daqueles que amam a Deus. Não é isso. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, quer dizer, eu confio nele, porque eu sei que mesmo que esteja, meio difícil, meio complicado, eu sei que tudo coopera para o meu bem. Tudo coopera para o bem da minha vida. Por isso eu entrego tudo a ele. Porque eu sei em quem eu coloquei a minha esperança, como diz o apóstolo Paulo. Eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Eu sei que a minha vida, a minha luta não é em vão, mas é nele que eu coloco a minha confiança, é nele que se apoia a minha vida, é nele que se apoia a minha caminhada, a minha estrada. Meu querido irmão, querida irmã, tem muita coisa nessa vida que não vale a pena a gente carregar. Tem muita coisa na nossa vida que não vale a pena a gente levar nas costas, né? Principalmente quando não é o bem. E aí a última parábola vai falar isso, que recolhe tudo que é tipo de peixe, né? Joga tudo na rede. Mas no final é preciso discernir, jogar fora o que não serve, jogar fora o que não presta e escolher aquilo que presta. É interessante que se volta para a primeira parábola lá, que é do joio e do trigo, né? É preciso escolher bem as coisas, discernir com sabedoria, discernir em Deus aquilo que serve para a gente e aquilo que não serve. Como eu disse, tem coisas na nossa vida que não vale a pena a gente carregar. Tem coisas na nossa vida que a gente tem que jogar fora. É preciso escolher todos os dias viver no bem de Deus. Viver o bem. Escolher pelo bem. E deixar que esse bem transforme o nosso coração de tal forma que nós vamos sendo cada vez mais parecidos com o Senhor. O Salmo de hoje diz: a lei do Senhor Deus é perfeita, a lei do Senhor Deus é a alegria do coração, e é isso mesmo. A lei do Senhor Deus não é só faça ou não faça, mas a lei do Senhor Deus é aquilo que transforma o nosso coração, o reinado do Senhor, a vontade do Senhor sobre nós. É perfeita, a alegria, o coração, é aquilo que nos motiva, é aquilo que nos leva adiante. Queridos irmãos e irmãs, isso é a vontade de Deus para nós.
Isso é aquilo que nós precisamos escolher como a nossa melhor parte, como aquilo que de fato vale a pena viver, vale a pena escolher, vale a pena nos apegar, vale a pena nos agarrar. E a nossa vida vai se tornando um pouco mais leve, não? Quando a gente percebe que tem muita coisa que a gente precisa jogar fora, e tem muita coisa que a gente precisa escolher todos os dias, de novo, de Deus para nós. Escolher o bem de Deus para nós. E deixar que o bem de Deus vá transformando o nosso coração dia após dia, transformando nossas escolhas dia após dia. E a primeira leitura é interessante, que Salomão, um rei jovem, que podia escolher várias coisas. Deus foi arriscado aqui, né? Se apresentar para um rei jovem e falar assim: olha, você pode me escolher tudo que você quiser, né? Ele poderia escolher várias coisas, mas ele escolhe uma coisa, que é a sabedoria de Deus. Saber discernir e conhecer a vontade do Senhor. Salomão foi bem até um certo momento da sua vida, depois desandou um pouquinho. Vale a atenção, né? Nem todo mundo, nossa vida, nossa batalha não está ganha na primeira guerra, é só na última. Então, vamos caminhando. Mas é preciso escolher a sabedoria de Deus. Pedir que essa sabedoria nos conduza e nos faça escolher a melhor parte. Sempre, todos os dias, e é Deus quem nos faz escolher a melhor parte. É Ele quem nos ilumina, é Ele que ilumina a nossa mente, é Ele que ilumina a nossa vida, para escolher o melhor, para escolher o bem de fato. Que nesse dia, nesse domingo, nós possamos sempre escolher o bem, auxiliados pela graça de Deus. A gente pede tanta coisa nessa vida, a gente pede tanta coisa em determinados momentos difíceis. O que a gente às vezes não pede é sabedoria. Senhor, dai-me a tua sabedoria, para poder escolher o que é certo, para poder escolher o que é melhor, para poder escolher aquilo que o Senhor deseja que eu escolha. Discernir o que é de Deus e o que não é. Isso precisa ser apurado em nós. Isso a gente pede na oração. Dai-me, Senhor, um coração que sabe aproveitar as coisas de tal forma que, aproveitando as coisas desse mundo que passam, eu possa abraçar as coisas eternas que são tuas. É o que a gente rezou no início da celebração eucarística. Usar daquilo que nós temos, daquilo que nós possuímos aqui, para abraçar aquilo que é eterno, aquilo que não passa, aquilo que de fato permanece, que é a vontade de Deus. Que a vontade de Deus seja sempre soberana sobre nós, e que o Senhor nos ajude a bem vivê-la, e a escolhermos sempre o bem de Deus em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio